Então, aqui no processo de extração, nós temos para qualquer extração, tá? Seja uma extração com sais, uma extração com kits, tá ok? Independente do tipo de técnica, né? De protocolo, esse é o termo. Independente do tipo de protocolo que você estiver usando, o princípio da extração é sempre o mesmo, tá? Então, em qualquer extração de material genético, nós temos primeiro a lise das membranas, tá ok? Segundo, a degradação de proteínas. E por último, nós realizamos a purificação desse ácido nucleico, tá? Como aqui eu já acabei de falar, nós temos vários protocolos, né, para cada tipo de amostra. Então, se você está trabalhando com amostras de material já fixado, amostras de material de biópsia, você vai ter um tipo de protocolo. Se você está trabalhando com sangue fresco, é outro protocolo. Está trabalhando com sei lá, com saliva, é outro protocolo. Só que o princípio de todos os protocolos é esse daqui. Nós temos primeiro a lise das membranas, depois nós temos a degradação de proteínas e depois nós temos a purificação desse material, tá ok? Essa imagem aqui, ó, ela é uma imagem de microscopia eletrônica, tá ok? Por isso que tá em preto e branco. E ela mostra aqui, ó, uma estrutura de uma célula, né? Pra gente. Então, nós temos o envoltório inicial aqui da membrana, nós temos aqui várias mitocôndrias, ó, é uma célula rica em mitocôndrias, tá ok? Aqui nós temos a nossa porção do núcleo, então nós queremos primeiramente romper todas essas membranas, todos esses envoltórios, né, de carioteca, membrana plasmática, para poder expor esse material genético aqui. Então, ó, o primeiro passo é a lise. Na lise, o princípio para a gente conseguir estar aí lise significa quebra, tá? Rompimento. Então, o primeiro passo para a gente estar conseguindo realizar isso, a gente tem que utilizar soluções, né? Que vão aí agir na ruptura das ligações hidrofóbicas, certo? Então, uma solução bem conhecida que a gente tem para fazer essas rupturas, né? É um detergente, certo? O detergente, ele nada mais faz do que romper ligações aí hidrofóbicas, ligações de gordura, né? E aí a gente consegue ter a degradação dessa estrutura. No caso, como a nossa membrana plasmática, a nossa carioteca, ela tem a mesma constituição, né? Todo o sistema de endomembranas da célula, ele tem essa constituição fosfolipídica. Quando você utiliza uma substância com essa finalidade, né, como se fosse um detergente, você consegue ter essa quebra, tá ok? E nesse caso, uma coisa importante falar, antes da gente passar para o próximo. Além da quebra, de você utilizar essas soluções aí, como os detergentes, né? Além de você utilizar isso, você pode se utilizar também de equipamentos. Então, você pode realizar a quebra mecânica junto com essas soluções, que elas auxiliam nessa ruptura para exposição desse material, ok? Próximo passo é a degradação de proteínas. Lembram-se, gente, que nós temos o DNA associado a proteínas histonas, né? E nós temos uma série de outras. Peraí, deixa eu fechar aqui atrás. Nós temos uma série de outras proteínas que estão ali envolvidas, né? Que auxiliam em toda a manutenção, vamos dizer assim, desse material. A gente precisa degradar essas proteínas. Afinal de contas, para eu poder fazer trabalhos, utilizar em outras técnicas, por exemplo, para usar o DNA numa PCR, eu não utilizo proteínas associadas a esse DNA. Eu quero o DNA puro, ok? Quero só ele, nem o RNA eu quero, inclusive. Então, nesse sentido, eu me utilizo de soluções que me permitem aí em diferentes concentrações, depende mais uma vez da finalidade desse material, tá ok? Eu vou me utilizar aí de solução de fenol ou solução, uma proporção de fenol, clorofórmio e álcool isoamílico. Posso utilizar somente clorofórmio e para cada protocolo já tem isso daí estabelecido ou dependendo, se você for iniciar, né, estabelecer um protocolo novo, isso vai depender muito do tipo de amostra que você vai estar trabalhando, tá ok? A gente consegue identificar muito disso em artigos, né, onde a gente começa a basear aí para iniciar um processo de novo de extração ou sugerir um novo protocolo de extração, a gente se baseia
em outras experiências, então a gente vê aí essas combinações. Quando eu trabalho com kits, eu já tenho a solução pronta, que ela vem, aí vem solução 1, solução 2, solução 3, mas lá dentro da solução, se você for ler, né, e entender melhor a composição, você vai ver que vai ter essas combinações aí para essa etapa 2, tá? Para degradar as proteínas. E por último, eu tenho a purificação do meu DNA ou do RNA. Para a purificação, eu desejo eliminar os resíduos orgânicos e eu utilizo, aqui eu posso utilizar a solução para degradação de proteínas, eu uso também para otimizar essa degradação, né, e para o processo de purificação, eu posso usar NaCl, eu posso usar o banho-maria, tá ok? Para auxiliar no processo aí, na separação do material genético com aquilo que é proteico também. E durante o processo de purificação, eu posso utilizar aí tanto algumas redes em kits, eu tenho os tubinhos que ele vem com umas redes que conseguem prender as substâncias que não são meu material, que são meu material genético e depois é como se fosse uma peneira, tá? É mais fácil a gente falar assim. Nos kits eu tenho tipo uma peneirinha que consegue captar aquilo que é material genético e deixar tudo aquilo que não é como inframadante, tá? O álcool, ele é utilizado no processo de precipitação, porque a molécula de DNA ela não é solúvel em álcool. Desculpe, dessa forma, o DNA ele tende a se aglomerar quando a gente aplica ele no álcool, principalmente o álcool em baixas temperaturas. Então a gente usa o álcool gelado, tá ok? E claro que não é álcool 70, tá, galera? Álcool 70 degrada o material genético. É por isso que a gente tá louco utilizando álcool para tudo quanto é coisa, para a gente poder aí tá limpando as mãos e tal, porque ele tem essa capacidade de degradar, né, a molécula de DNA de qualquer organismo, ou a molécula de material genético, né, de qualquer organismo. E a gente usa álcool absoluto, tá ok? Álcool absoluto bastante gelado, tá? Quando a gente aplica lá a nossa amostra, a gente vê assim o aglomeradinho do DNA. Agora vejam, ó, essa imagem que eu coloquei aí para vocês é uma imagem, uma nuvem, né, de DNA que a gente tem. E vejam que em momento nenhum a gente vai conseguir visualizar aquela dupla hélice colorida e tal, que a gente tanto vê nos livros, tá? No final de um processo de extração, a gente consegue visualizar basicamente como se fosse um fio dental, assim, quando você tem um material bem extraído, você vê tipo um fio dental, assim, no final, que é bem interessante. Alguns cuidados pré e pós-extração. Galera, isso aqui eu gosto de colocar, não tá nos livros, mas por experiência eu acho muito importante sempre estar frisando, principalmente para vocês que vão ser aí profissionais de laboratório, tá? O risco biológico ele existe, ele está iminente em todos os lugares. E aí a prática que a gente tem aí do cotidiano em laboratório faz com que a gente às vezes se torne um pouco relapso. Isso não pode acontecer, tá? Não se permitam isso. Tomem sempre todos os cuidados com exposição de material biológico, tá ok? Por conta do risco de saúde de vocês antes de qualquer coisa, tá? É muito importante vocês pensarem nisso. Para vocês terem uma ideia, eu gosto sempre de falar essa história. Na época que a gente estava fazendo as extrações, que eu mostrei essa fotinho para vocês aí, nessa época a gente tinha umas metas assim meio malucas. A gente estava extraindo era DNA de mulheres com câncer de mama, né? E comparando com mulheres sem qualquer histórico de câncer, sem câncer de mama. E aí a gente tinha assim, a gente coletava, sei lá, no auge a gente teve época de coletar, era 30 DNAs por dia, era fazer extrações, sabe? A gente coletava 30 DNAs, 40 DNAs, aí depois a gente ia fazer os fracionamentos de amostras, para depois ir fazer a extração. E eu lembro, assim, quando a gente estava lá pela paciente 300, mais ou menos, foram 700. Quando a gente estava lá pela paciente 200 e pouco, 300, um colega nosso chegou um dia no laboratório, a gente estava na parte de extração e tinha uma equipe fazendo as coletas. Um colega nosso chegou da coleta, chegou assim com o olho arregalado, e aí chegou pra gente, estava com um asterisco feito assim no frasco de uma paciente.
E ele falou, pessoal, ó, vamos ter muito cuidado na hora de fazer essa extração aqui, porque essa paciente me falou que ela é soro positivo. Aí um olhou para o outro assim, nossa, e aí, nossa senhora, aquele sangue a gente extraiu num cuidado que, meu Deus do céu. Aí ao final, até a nossa própria coordenadora, ela conversou com a gente, né, dentro disso, e a gente tomou a consciência dali para frente de que aquela paciente nos informou que ela tinha aquela condição. E quantos pacientes não sabem? Quantos pacientes não informam? E o caso, por exemplo, de um HIV é um tipo de contaminação que você está exposto, né? Nesse material biológico. Mas nós não temos só o HIV, a gente não tem que se preocupar só com o HIV. Existe uma série de outros micro-organismos aí, de outros patógenos que estão presentes no nosso sangue e você, não, é conhecido, não, tudo bem, não tem problema, só sujou o jaleco, tá tudo certo, aí passa a mão ali, né, mesmo sem luva, tenta dar uma limpadinha, quando não esfrega o celular, põe na orelha. Então, assim, esses cuidados, eles são essenciais para profissionais de saúde, para manter a sua saúde, a saúde até dos seus familiares também, tá? Alguns cuidados. Vocês devem ter, no ambiente de extração, uma sala exclusiva para o procedimento, ou pelo menos uma bancada exclusiva para esse procedimento, tá ok? O uso de plásticos é importante, como eu já falei, porque existe afinidade pelo vidro, né? Sempre utilizar pelo menos luvas e jalecos na extração de DNA, quando o RNA é bem diferente, o RNA ele é bem mais instável, tá? Limpeza da bancada com álcool 70, evitar entrar e sair do ambiente. Se você está lá dentro, você permanece lá até o final, tá? Não fica entrando e saindo para evitar as contaminações. Uso do celular, tá ok? Na minha época, 10, 15 anos atrás, a gente já se preocupava, 15, nossa senhora, meu Deus, tô velha. 15 não, vamos lá, dona Hebe. 13, vai, 13 anos. É, Naquela época, o celular já era uma preocupação, né? Que a gente tinha, a coordenação, o pessoal que trabalhava lá, a gente trabalhava, eu estagiava em um laboratório que trabalhava com análise de histocompatibilidade, então, e citogenética. Então, assim, tinha serviço e estágio acontecendo ao mesmo tempo. Nesse sentido, as regras eram bem rígidas, né? E a gente era bastante chamado a atenção em relação a esses riscos, né? Principalmente por já ser um serviço. Então, uso de celular, deixa o celular guardado no seu armário, tá ok? Sai no momento lá propício, você vai sair sem as luvas, sem a sua paramentação para você estar mexendo. Não deixa celular em cima de bancada, não deixa celular em bolso de jaleco, tá ok? Quando eu trabalho com RNA, para extrair RNA, você tem um ambiente ainda mais específico em relação à limpeza. Eu tenho que utilizar essa substância aqui, ó, dietilpirocarboneto, ou DEPC. Toda e qualquer vidraria, qualquer vidraria mesmo, vamos dizer assim, um acessório que a gente vai utilizar, além da esterilização, né, da lavagem normal, esterilização normal, é necessário que ele tenha esse banho do dietilpirocarboneto, esse DPC, que é uma substância que auxilia a não ter proteínas que degradam o RNA, tá? As RNases que a gente fala. E o material que você usa para extrair RNA, você deixa separadinho e não usa para extrair DNA, tá? Tudo você deixa identificado, extração RNA, e você separa. E se tem uma coisa que acaba casamento, que acaba amizades dentro de um laboratório, é você misturar esse tipo de material. Tenho certeza disso, tá? Por que, Daneb? Pela estrutura do RNA, como a gente já viu, ele é muito mais fácil de se degradar, tá? Então, os cuidados, eles são um pouquinho maiores. O DNA, eu gosto de brincar que ele é mais sem vergonha. O DNA, você consegue extrair ele com seu pé na bancada. Tá certo que vai contaminar, mas assim, você consegue ter uma extração rápida, tá? Muito mais eficiente, muito mais, o DNA muito mais estruturado do que o RNA. O RNA, por vezes, você está ali numa extração em 1 hora e meia, 2 horas e meia para uma extração,
e no final o bichão tá lá degradado, você não tem nada, tá? E claro, sempre utilizar material esterilizado. Aqui, ó, mais uma imagem, olha da Nebe aqui, bem novinha, meu Deus do céu, aqui 2007, gente. Tava com 20 aninhos, 21 aninhos. É 2006 isso, 2007. 20 aninhos nesse estágio. E aqui, ó, os cuidados com luvas, cabelo preso, aquilo que a gente já fala, já ensina vocês, né, inicialmente, mas aqui nós temos toda uma identificação dos materiais, todo o material necessário está disponível na bancada, a gente deixava isso organizado. Aqui aparenta que está bagunçado, mas não está. Cada aluno aqui está ali na sua bancada, vamos dizer assim, né, com os seus pacientes, cumprindo uma etapa, com toda uma identificação. Para vocês terem ideia, as pipetas são identificadas. Porque se você está ali com uma outra pessoa realizando isso e você tem a troca de uma pipeta, você está contaminando seu material, né? Você não vê. Então, é muito sério, tá ok? Esse processo aqui. Depois que eu extrair, como é que eu sei que meu material genético está ali, né? Como é que eu sei que ele tem qualidade? Eu vou para um segundo momento que nós chamamos de quantificação de DNA. Então, eu tenho as etapas da extração, depois dele extraído, eu preciso quantificá-lo, tá? Nós temos equipamentos específicos que fazem essa leitura e temos o bom e velho espectrofotômetro também, tá? Que faz essa quantificação. Ele analisa a qualidade da extração e ele me permite também determinar a quantidade do meu DNA ou do meu RNA, tá? A gente tem tudo isso daí por peso. Como que é feita essa análise? É feito por ondas, tá ok? Por um comprimento de onda, na verdade. Você coloca uma fração da sua amostra, né? Do material extraído em um tubinho e ali você passa dois comprimentos de onda. Você passa um primeiro comprimento de onda de 260 nanômetros, tá ok? Para você identificar os nucleotídeos. E você passa um comprimento de onda de 280 nanômetros para você estimar as proteínas. E aí você precisa ter uma razão, né? O número que é dado pelo comprimento de 260, 280, você divide o valor de 260 pelo valor de 280 e essa razão tem que estar entre 1,7 e 1,9, tá? E aí você tem o teu DNA com uma pureza adequada, ou seja, você tem só DNA ali. Se você tiver um valor menor, você tem seu material genético contaminado com proteínas. Se você tiver um valor maior, você vai ter esse material contaminado com RNA também, ou seja, vai ter que fazer tudo de novo, tá? E aí a importância da gente ter aquelas frações, né, do teu paciente, ok? Bom, finalizamos essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente se encontra daqui a pouquinho em uma outra aula. Beijão!